Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena. Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, muito boa noite a todos. Estamos a iniciar o programa Bem-Estar Familiar. Este programa que é da inteira responsabilidade da ASPF, Associação São Tomense para a Promoção Familiar. Um programa que se preocupa com o seu bem-estar e o bem-estar de toda a sociedade. No programa de hoje, vamos falar sobre violência baseada no género, porque o programa de hoje é dedicado ao projeto Mais Voz, Violência Zero. Projeto que a ASPF, em parceria com a ADM Estrela, a Associação de Mulheres Juristas e a Fundação da Criança e da Juventude estão a implementar no nosso país com o financiamento da União Europeia e de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. No programa de hoje temos uma convidada da Fundação da Criança e da Juventude que irá falar aos nossos ouvintes, e no final do programa não perca o consultório jurídico, onde uma jurista vai responder a algumas dúvidas que podem muito bem ser as suas e também, portanto, podem ser dúvidas dos nossos caríssimos ouvintes. Então, ouvintes, muito boa noite uma vez mais. Obrigada pela vossa presença e sintonia. Meu coração tá bate pum pum, tá pum pum pum. Meu coração tá bate, tá bate pum pum pum. Crepeca com uma roupa levando um deserto. Tem que falar tudo que alguém tem, baby boo. Crescente consideração boa. Deixa eu explicar a oração. Cabo sentimento meu pai. Ninguém já me esteu cima de mim para o tanto amor. Para mim, para mim. Ninguém sabe se ilusão, mas Cristo junto para. Aproveita para botica perto de mim. Aproveita para bem conversar comigo. Acredita, não creio, guarda-se para mim. Que ele é egoísmo, amor é egoísta. راني كان يبغيك راني موت عليك حماقنا ماشي غلطي انا كيف سبب اللي بيا واليا راني كان يبغيك راني موت عليك حماقنا ماشي غلطي انا كيف سبب اللي بيا واليا Culpa, não sempre abrir o peito do coração. Dá-lhe aquele que ninguém tem. Ouvintes, nós renovamos os nossos melhores votos de muito boa noite. Este é o programa Bem-Estar Familiar, o programa da inteira responsabilidade da ASPF, Associação São Tomense para a Promoção Familiar. O programa de hoje, como disse logo ao início, é dedicado ao projeto Mais Voz Violência Zero. Projeto que a ASPF, em parceria com a ADM Estrela, a Associação de Mulheres Juristas e a Fundação da Criança e da Juventude, estão a implementar no nosso país com o financiamento da União Europeia e do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A Organização Mundial da Saúde distingue dois tipos de violência vividas por crianças, definidos pelas Nações Unidas como qualquer pessoa com idade entre os 0 e 18 anos, maus tratos por parte dos pais e cuidadores de crianças de 0 a 14 anos e a violência que ocorre em ambientes comunitários de adolescentes com idades entre os 15 e 18 anos. Estes dois tipos de violência podem ser prevenidos com a abordagem das causas e fatores de riscos específicos de cada tipo. Por isso, os maus tratos por parte dos pais e responsáveis pela educação podem ser prevenidos. Como já tinha anunciado também ao início do programa, temos uma convidada especial, a representante da ONG Fundação da Criança e da Juventude, doutora Cristina Passo de Arcos, com a qual vamos passar agora a conversa. Doutora Cristina, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no programa Bem-Estar Familiar. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes. Eu é que agradeço o gentil convite para estar aqui hoje.
Começaria por perguntar-lhe quais as formas de violência contra as crianças e adolescentes que são frequentes no nosso país. Bem, infelizmente estamos no ano 2017 e continuamos com imensos casos de violência, portanto, a vários níveis. Aquelas que realmente são mais salientes e que mais se destacam pela negativa, claro, é a violência física, a psicológica, a sexual e vários casos de negligência, como, por exemplo, os abandonos e a omissão em relação às necessidades físicas e emocionais, dos menores. Este tipo de violências, a maior parte das vezes, são cometidos até dentro do próprio seio familiar e no seio comunitário onde a criança e o adolescente vive. Portanto, temos casos de padrastos, de tios, de irmãos, de vizinhos, de colegas mais velhos que acabam por abusar das crianças, o que fazem com que muitas vezes elas não se conseguem defender, levando-os a ter vários tipos de problemas, principalmente de ordem psicológica, e muitas vezes agregados à física, quando há violência física, às vezes até podem existir casos de extremos que levam, portanto, à morte dessas crianças e desses jovens. Quais os tipos de violência que têm observado contra as crianças e adolescentes, visto que dirige uma instituição onde alberga muitas crianças, não é? Sim. Por acaso tem observado algum tipo de violência? Sim. Portanto, nós temos muitas crianças aqui na cidade e trabalhamos com várias roças em 4 distritos do país, e durante estes anos realmente temos parado com vários tipos de violência, não só pelo nosso trabalho, mas também com colegas de outras organizações e instituições com quem trabalhamos em parceria. Aquelas que nós podemos, entre todos, destacar mais, comecemos pela hostilidade verbal, que é muito utilizado todos os dias. Nós saímos à rua, desde que a criança sai de casa até que regressa, a mãe ou a tia ou o familiar grita com ela, se ela não se comporta bem, usualmente diz: não te comportas, levas com chicote, que é um termo que se usa muito aqui, e este é um tipo de maltrato que é constante e é diário, que todos nós podemos presenciar, e como eu disse, é realmente negativo, é uma atitude extremamente negativa, mas que já está muito entranhado nas pessoas, mesmo naquelas mães mais jovens. Depois a negligência dos alunos, dos alunos, das crianças, no que refere a todos os cuidados que têm que ter e providenciar as necessidades básicas que as crianças têm que ter. Portanto, ainda temos muitos pais que se preocupam mais em, se calhar, ir beber uma cacharamba ou beber um vinho de palma ou comer qualquer coisa ali no fim da rua, do que comprar um lápis para a criança ou providenciar um pequeno almoço, um almoço mata-bicho, para que a criança possa realmente começar o seu dia e as suas aulas em condições físicas e necessárias e contribuir, portanto, para o seu bem-estar. Portanto, ainda existe muito este tipo de negligência. O adulto ainda pensa muito nele, muitos pais, em vez de pensar nas suas crianças. Temos também o desprezo. Este tipo de violência aparece muito quando os adultos desapreciam qualquer tentativa da criança, quando tentam opinar alguma coisa perante a família e perante os adultos com quem vivem no dia-a-dia. Há muita tendência de que a palavra da criança e a opinião da criança não conta. És criança, não sabes. És criança, não tens voz ativa. A criança não sabe nada, adulto é que sabe. Fazes as coisas como eu quero, como eu te mando, como eu te digo, e cala a boca. Ouvimos isto muito constantemente. É uma pena, porque realmente as crianças têm opiniões importantes e muitas das mensagens que eles nos poderiam passar no dia-a-dia, que nos passam ao lado, se nós estivéssemos atentos, eu acho que nós iríamos aprender muito mais, iríamos mudar muitos dos nossos comportamentos, não só como pais e educadores, mas mesmo como cidadãos e membros integrantes de uma sociedade. As crianças sempre têm alguma coisa nova a dizer, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nós vimos que hoje
o nosso nível de educação já começa a estar muito melhor, já começamos a ter alguma educação de qualidade, há muita informação que é passada nas escolas, que as crianças podem levar para casa e passar para os adultos, uma vez que muitos adultos não tiveram acesso à escola, a determinado nível de escolaridade, e se ouvissem um pouco os filhos ou as crianças que têm no seio familiar, com certeza que haveria muitas informações que seriam úteis para a sua vida e para o seu dia-a-dia, no fundo para o bem-estar no seu seio familiar e comunitário. Por isso, ouvir as crianças é importante. Acreditem que eles têm sempre coisas importantes para nos ensinar e para partilhar connosco. Temos o abandono físico e emocional, que infelizmente ainda acontece muito. Nestes últimos anos a gravidez precoce aumentou, o que faz com que estas mães que são extremamente jovens, no fundo são crianças, acabam por gerar crianças e trazer mais crianças ao mundo. Elas não têm a formação, não têm, ou se têm pouca informação, mesmo na parte da família e no seio familiar. Portanto, o que é que estas crianças fazem? Estas crianças mães acabam, no fundo, muito por abandonar os próprios filhos, porque elas próprias já são um pouco abandonadas. Portanto, isto são situações que já são repetitivas. E depois também há muito a questão da desagregação familiar, do facto de que há os pais terem, muitos deles, mais do que uma mulher, fazem um filho aqui, têm um filho aqui, depois têm um filho no outro lado e um filho numa outra casa, depois acabam por não dar atenção nem a um, nem ao outro, e como eu disse no princípio, estamos em 2017, ainda temos muitas situações dessas. Portanto, isto são questões que nós realmente todos devemos muito ponderar sobre isto, porque as crianças não podem ser abandonadas assim desta forma, porque isto vai criar insegurança na criança, a nível emocional, vai-lhes trazer muitos medos, e, portanto, vai afetar muito o seu crescimento. E nós precisamos de crianças que estejam confortáveis, que estejam seguras, que estejam felizes, para que nós possamos realmente ter adolescentes, jovens e adultos equilibrados, porque temos um país para levar para a frente e muita coisa para fazer. Sim, doutora Cristina, estamos apertados pelo tempo, temos que ser. Eu vou pular já para uma última questão, que, claro, como a violência, de certa maneira, quero deixar aqui alguns conselhos para que as pessoas possam portanto, deixar de praticar estas violências. Quer deixar aqui algumas... Sim, já chega de violência. Em vez de sermos violentos, vamos dar amor, vamos dar carinho, vamos sorrir, porque quando nós partilhamos coisas boas, a vida também sorri para nós. Claro. Portanto, já chega de bater nas crianças. Vamos pensar que isso já era uma coisa do antigamente. Vamos dar atenção. Até porque os problemas não se resolvem por bater na criança. Claro que não. As coisas resolvem-se quando são conversadas. Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação. Portanto, é bom ouvirmos as crianças, os jovens, os adolescentes, é bom aprendermos com eles, é bom conversarmos e tentar resolver as coisas assim dessa maneira. Agora, agredir não, até porque um adulto que agride uma criança não lhe fica bem, acho que acaba por ser um ato de cobardia do adulto. E o que nós temos que dar realmente às nossas crianças é atenção, é afeto, é carinho, é mimo e muito amor. Doutora Cristina, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e pelas suas palavras lindas também. Obrigada. E claro que gostaríamos que estivesse connosco em mais oportunidades. Com certeza, sempre que quiserem, eu cá estarei. É só fazerem um convite, terei muito gosto em cá estar. Okay, muito obrigada. Obrigada a nós. E assim, ouvintes, nós vamos fazer uma pequena pausa para aqui depois levarmos até vós o nosso consultório jurídico. Voltaremos daqui a pouco. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical.
just try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? May seem to you that I'm acting. Na nossa rubrica de consultório jurídico, temos conosco a doutora Vera Carvide, representante da Associação São Tomense de Mulheres Juristas, para nos responder a algumas questões que certamente também são dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Muito boa noite, doutora Vera. Muito obrigada também pela sua presença aqui no programa. Boa noite e muito obrigada pelo convite. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Nacional. Doutora, os maus tratos por parte dos pais e responsáveis pela educação podem ser prevenidos? Sim, devem ser e podem ser prevenidos, na medida em que os pais têm direito de educar moderadamente os seus filhos e não têm direito de os maltratar, não é? Através de programas de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, pode-se perfeitamente criar condições para que os maus tratos infligidos pelos pais sejam prevenidos. Estes maus tratos, uma vez dando lugar à sua prevenção, pode influenciar grandemente na redução da gravidez não desejada, porque muitas vezes, aliás, isso leva com que haja uma omissão de diálogo interno, faz com que as jovens e os jovens tenham com condutas e comportamentos não pouco abonatórios para a sua vida na sociedade, e então conduz muitas vezes a esse tipo de comportamento e que pode resultar numa gravidez não indesejada se não houvesse uma educação tão severa por parte dos pais. Provavelmente esse tipo de situação seria evitado. E também esta prevenção também pode levar a uma redução do nível nocivo do álcool e do uso de drogas ilícitas durante a gravidez, a redução dos níveis nocivos de álcool e uso de drogas ilícita por parte dos pais jovens, melhor acesso ao serviço pré ou pós-natal de qualidade, e também pode-se ir pela visita domiciliares por parte dos profissionais enfermeiros e assistentes sociais às famílias onde as crianças estão em alto risco e maus tratos. O que se pretende, basicamente, diálogo acima de tudo, né? É preciso conversar, é preciso dialogar, não basta apenas educar severamente, educação moderada. Isso traduz em os pais podem e devem educar os seus filhos, não infringindo maus tratos, como por exemplo por dar-lhes com cacete e etc, umas palmatórias, umas chineladas nunca faz mal a ninguém, né? Apenas para educar, e acredito que isto não são condutas que levam ao maus tratos. Doutora, uma ouvinte uma vez perguntou-nos se for testemunha de um ato de violência, o que se deve fazer? Por exemplo, a vizinhos que testemunham outros vizinhos a castigarem as crianças, ou mesmo na rua, a pais que castigam as crianças na rua perante o público. E se uma pessoa testemunhar, o que ela deve fazer? Primeiramente, essa pessoa deve prestar uma denúncia, né? Porque a lei prevê crimes de maus tratos infligidos aos menores. A pessoa pode denunciar anonimamente esta situação que está a ocorrer junto à Polícia Nacional, junto à Polícia de Investigação Criminal ou junto à Polícia de Investigação Criminal. E as medidas preventivas serão tomadas a partir do momento em que há uma denúncia, porque estes crimes são crimes semipúblicos. Basta uma denúncia para que se desencadeie o processo de investigação. Não havendo denúncia, não se pode fazer grande coisa, né? Quem tem conhecimento
pode perfeitamente dirigir-se a estes serviços e prestar este tipo de denúncia e posteriormente os agentes e os magistrados encaminharão o processo e darão o seu devido tratamento. E o que é que a lei prevê relativamente aos maus tratos por parte dos pais responsáveis pela educação das crianças e adolescentes? A lei penal tem uma norma referente aos maus tratos dos menores ou jovens que habitam com esses familiares ou parentes próximos. Temos também, no sentido mais lato, a lei da violência doméstica, que também prevê, no sentido mais alargado, a punição por práticas de crimes de violência ou maus tratos contra os menores. E há um procedimento criminal que vai desembocar numa acusação, se houver indícios suficientes para o fazer, e que conduzirá ao julgamento e possivelmente a uma condenação do infrator. Sim, doutor, o nosso tempo é restrito, muito curto mesmo, por isso vamos aqui encerrar este espaço. Não quero deixar aqui algumas considerações aos ouvintes? Sim, o que eu quero dizer é que educar não é maltratar, não é? Quem tem os seus filhos devem, já que tiveram a coragem de os ter e recebê-los, dá-los a vida, é preciso tomar conta deles, é preciso educá-los da melhor forma possível, transmitir-lhes os ensinamentos da melhor forma possível e cuidar deles, não é maltratá-los e nem excluí-los do ambiente familiar sadio ou proporcioná-los mesmo uma melhor qualidade de vida. Portanto, educar, dar carinho, dar amor, conversar, dialogar e perceber os sinais à volta, porque a juventude e a menoridade é mesmo assim. As crianças falham porque estão na sua idade, nós também falhamos, não é por isso que vamos maltratar só porque os outros falham. Muito obrigada, doutor. O consultor jurídico, claro, voltará em outra edição deste programa. Obrigada aqui pela sua presença mais uma vez. E ouvintes, nós também já estamos na linha do fim desta edição de hoje do programa Bem-Estar Familiar. De recordar que o programa de hoje está virado para o projeto Mais Voz, Violência Zero, projeto que a SPF, em parceria com a ADM Estrela, Associação de Mulheres Juristas e a Fundação da Criança e da Juventude, estão a implementar no país com o financiamento da União Europeia e de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Nós hoje ficamos por aqui. Vamos apresentar a equipa que esteve na produção e realização deste programa. Como sabem, técnica é assegurada sempre por Gilmar Santos, concepção e correção de texto de Ludmila Monteiro, colaboração dos membros voluntários, supervisão de Arlindo Ruivo e apresentação de Lady Damião, que em nome da equipa toda despede-se enviando a todos continuação de uma fantástica noite. Todas as crianças têm direito, por isso, denuncie, não fique indiferente à violência doméstica e infantil. Adeus, até a próxima. Bem-Estar Familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena.